Minha avó, olha só, teve um AVC, que é acidente vascular cerebral, tá, gente? E desde então fala muito pouco e com palavras trocadas. A fono pode ajudar na recuperação da fala? Devia já estar na fono. Exatamente. Sim, precisa, né? Existe uma área de atuação da fono que pode estar relacionada com a afasia, que vai permitir, facilitar o processo de comunicação. Então, às vezes agora fugiu o termo. De denominar. Não é um AVC, é um... Quando tem um nódulo, não é... AVC, Não, aneurisma. Aneurisma, isso. Aneurisma, que aí seria o acidente vascular hemorrágico. Ou antes você tem aquela bolinha... Aquela bolinha, né, que está comprimindo. Que está comprimindo, exatamente, o aneurisma. Então, às vezes está na dificuldade de emissão e às vezes na recepção. Então, precisa identificar o local, qual exato. é o local e qual é a dificuldade, se é emitir, se é receber e interpretar, para que seja possível um treinamento mais específico aí da parte de fala, voltado para o público de neurológicos. Porque o aneurisma ele pode dar o AVC hemorrágico, né? Que é diferente da isquemia. Então, sangra ali um pouquinho e pode. O sangue acaba, não pode estar num lugar que não seja dentro do vaso sanguíneo. Exato. Fora do vaso sanguíneo ele vai dar problema. E na faculdade, de novo, né? Os exemplos que os professores nos dão que gravam. Um paciente queria uma vitamina de banana. E ele falava macaco. Entendi. Mas era a substituição que ele conseguiu produzir. A associação que o cérebro dele fazia. O alimento do macaco. Mas era o que ele comunicava. Então, isso é super importante, né? Eu acho que isso devia ser mais colocado tanto para os processos demenciais, tanto para as isquemias, porque fica só na fisioterapia motora. A gente tem que pensar no cérebro como um todo, né? Toda vez que ele é estimulado, ele sempre ganha e a gente também ganha. Não tem como, vai ganhar. É sempre ganho. Por isso que é tão plástico, né? Exatamente. Em todas as faixas etárias. Na criança mais, no idoso menos, mas sempre ela está ali presente. Ele é plástico, exatamente. Sempre. Bacana isso, né? Porque assim, eu digo que a terra Brasília se plantando, tudo pode dar. Tem que investir. Tem que investir, com certeza. Investir em treinar esse cérebro. Próxima, Bru. Meu pai tem dificuldade para engolir e às vezes engasga até com água. Isso pode melhorar com tratamento fonoaudiológico? Sim. Essa é mais uma área de atuação da fonoaudiologia. Que legal. A parte da disfagia. E pode acontecer com crianças e adultos e idosos. No idoso, né, em alguns casos pode estar relacionado com outras... com demências, né? Processos demenciais. Alzheimer. Exatamente. E precisa de uma avaliação fonoaudiológica para identificar se existe um prejuízo na deglutição, se está acontecendo uma aspiração. Porque no momento que ele deglute, pode parte do líquido, ou dependendo da consistência, ir para o pulmão e começa a gerar episódios de pneumonia. Então, a fonoaudióloga vai auxiliar no momento de avaliação ali da deglutição. Existe um exame específico de imagem que pode ser feito para avaliar essa deglutição? Essa é videolaringoscopia, onde vai avaliar essa deglutição com diferentes texturas do líquido, pastoso, sólido. E se houver uma disfagia, uma dificuldade de deglutição específica para uma consistência, é feita uma adaptação da consistência, da dieta, da alimentação, e mesmo com exercícios orofaciais que vão facilitar essa parte de deglutição. É muito comum, né? Porque acaba que as pessoas que têm Alzheimer ou outros processos demenciais morrem pela pneumonia. Por broncoaspiração. Exatamente. Né? Então, perfeito. E faz uma diferença absurda.
Faz bastante diferença. Pacientes que têm um acompanhamento fonoaudiólogo. É muito comum pacientes que têm algum tipo de lesão neurológica, né? E que desde criança precisa de uma intervenção, de adaptação. E esse acompanhamento ele é muito importante.